Sabe aquele momento da vida em que parece que a nossa própria força simplesmente não vai ser suficiente? Pois é, nesta análise a gente vai mergulhar fundo em um dos versículos mais poderosos e conhecidos da Bíblia, uma frase que se tornou uma verdadeira fonte de poder para milhões de pessoas. A vida é cheia de desafios, né? E não importa qual seja a luta, todo mundo, em algum momento, já se sentiu sobrecarregado, precisando de uma força que vai além da nossa. É um sentimento que, no fundo, conecta todo mundo. E essa busca por um sustento, por uma força extra, não é à toa. O cansaço, o desânimo, aquela sensação de não poder fazer nada diante de um problemão são sentimentos muito reais. E é geralmente aí que começa uma busca maior, por um suporte, por algo em que se apoiar. E diante dessa luta, é natural que milhões de pessoas ao redor do mundo procurem respostas em textos sagrados. É a busca por um pilar de poder, sabe? Algo sólido, uma promessa que ajude a manter a esperança e a continuar lutando. E nessa busca toda, tem um versículo que sempre se destaca. Ele é quase uma unanimidade, visto como a resposta definitiva, a fonte de força para superar o que quer que a vida jogue no caminho da gente. E é este aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma frase curta, direto ao ponto, mas com uma força absurda. É o coração de toda a nossa conversa de hoje. Bom, e é aqui que o papo fica ainda mais interessante. Porque mesmo sendo super popular, o significado desse versículo muitas vezes é entendido só pela metade. Existe uma camada bem mais profunda que a gente precisa descobrir junto. E aqui está o pulo do gato. A força que esse versículo fala não é um tipo de superpoder para a gente realizar qualquer desejo ou ambição pessoal. Essa é a interpretação mais comum, mas uma análise mais cuidadosa mostra que o sentido é bem outro. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, o mito, a ideia de que o versículo permite fazer o que der na telha. Do outro, a verdade. Ele dá a força para suportar e vencer tudo, qualquer situação. Seja na alegria ou na tristeza, na fartura ou na dificuldade, o foco é na resistência, em vencer as circunstâncias e não em manipular a vida como a gente quer. Então, de onde vem essa capacidade toda? O conceito central é a tal da dependência divina. A força não é nossa, não vem de dentro. Ela é recebida de uma fonte externa, de aquele que fortalece, que é identificado como Jesus Cristo. É, na verdade, uma declaração de total dependência. Ok, mas vamos sair da teoria e ir para a prática. Como é que essa força funciona no dia a dia? Como ela aparece nas nossas lutas reais, concretas? As aplicações são bem diretas. Pensa na força para encarar o medo de frente, para lutar contra uma doença, para superar uma crise financeira. E olha que interessante, não é só para momentos ruins, não. É também para lidar com a falta, com a escassez e, o que é igualmente importante, para saber prosperar na fartura sem perder o rumo. Isso só reforça a ideia de que a aplicação dele é universal. Não é um botão de emergência só para quando tudo vai mal. É uma ferramenta para a vida, para ajudar a navegar em todas as fases, mantendo a força e o equilíbrio em qualquer cenário. E Filipenses 4,13 não está sozinho nessa. Existem outros versículos que também são verdadeiros pilares de força. Isaías 41,10, por exemplo, fala sobre a ajuda e a presença de Deus. Já Romanos 8,28 traz aquela ideia de que tudo coopera para o bem, dando um sentido maior até mesmo para as dificuldades. E agora a gente chega no ingrediente final, o que ativa todo esse poder que a gente conversou até aqui. Não é algo mágico automático, precisa de uma coisa essencial da parte de quem acredita. E a conclusão é essa. O poder não está só nas palavras escritas, mas em aplicar isso com fé no dia a dia. No final das contas, o versículo mais forte é aquele que se acredita de verdade, aquele que se vive. A fé é a chave que abre a porta para todo o potencial dessa promessa. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se a força para vencer tudo não vem da gente, mas sim de uma total dependência, né? Onde é que está, então, a verdadeira vitória? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.